Olá pessoal, aqui quem fala é o André. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje, pessoal, será o meu segundo vídeo da nossa série de Fallout 3. Hoje, pessoal, eu vou dar continuidade ao último vídeo, que para quem assistiu, o último vídeo a gente simplesmente fugiu do Vault. E hoje a gente vai até Megatom, pegar algumas quests por lá e ver o que vai se desenrolar. Inclusive falar com a Moira, né? Ai, ai. A Moira, sinceramente, é um dos personagens que dá um pouquinho de trabalho. Ela tem um jeitinho meio idiota. A quem não conhece o personagem vai conhecer hoje. E eu gostaria de lembrar, aproveitando esse início de vídeo, se você não é inscrito aqui no canal, clique no botão que fica abaixo do vídeo, no botão de inscreva-se, ative o sininho das notificações e dá like no vídeo, pessoal. Favoritem o vídeo, porque isso me ajuda demais. Ok, pessoal? Estamos combinados? Então, bora pro vídeo, pessoal! Bom, pessoal, vou iniciar aqui, né? Guardar o vídeo, nem vou cortar porque é rápido. Prontinho. Já apareceu aí para investigar Megatom, né? Então vamos lá. Deixa eu descer aqui. Bom, se eu fizer a façanha nesse vídeo de me perder, né? No caminho de Megatom, que é logo vizinho, né? Que faz tempo que eu não jogo Fallout 3. Tô dando até meio perdido aqui já. Se eu me perder, pessoal, me desculpem mesmo, tá? É que faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Então, eu tô parando, tô olhando para todos os lados. Tô vendo aonde tem que ir e onde não tem que ir. A cidadezinha. Dá uma olhadinha aqui nisso aí. Ver se pega munição, alguma coisa. Uma granada de fragmentação. Eu vou pegar esse Psycho, pessoal. Começar a vasculhar a cidade, né? Se eu acho alguma coisa interessante. Tem grampo de cabelo aqui. Grampo interessante. Ficar esperto aqui, pessoal, porque próximo daqui tem uma base Raider. Eles podem muito bem estar fazendo patrol por aqui, que de vez em quando eles saem aleatoriamente fazendo patrol nessa região. Então é bom tomar cuidado. É uma coisa ou outra que eu consigo lembrar aqui. Opa, achei um cofre. Tenta abrir.
Nossa. Ai, agora eu fiz a façanha de simplesmente quebrar a fechadura do cofre. Se eu não achar essa chave, o loot desse negócio está perdido para sempre. Infelizmente não é igual ao Fallout 4, que é só você entrar no menu da oficina e simplesmente vai sucatear o negócio. E todos os itens que está dentro do cofre vai tudo para a oficina. Infelizmente. Isso foi uma melhoria que teve no Fallout 4. Mas infelizmente até o 3, né? Não temos isso. Então perdeu, fazer o quê? Paciência. Talvez deve ter alguma coisa naquele lixo. Dá uma olhadinha. Vem aqui à toa, não tem nada. Ah, eu acho que daqui é bom eu voltar para trás, porque aqui já é a base Raider, né? Então, meia volta. Olha lá, pessoal, o que eu falei. Tem um Raider dando patrão por aqui. Eu vou ficar esperto com ele já, porque se aquele robôzinho não conseguir combater ele, eu tenho que estar muito esperto. O robôzinho está lutando com ele. Mas pode acontecer aí de o robôzinho não dá conta não. Vamos ver. Olha lá. Já pus ele para dormir já. Aí tinha munição e 8 tampas. Tá bom. A máquina de muita cola aí, eu não que tem nela. Às vezes tem um item interessante. Muita cola e mais tampas. Beleza. Bom, pessoal. Agora eu acho que é hashtag go Megatom. Vamos lá. Agora o robôzinho falou, eu vou deixar parar de falar para vocês ouvir o que ele vai dizer. Bom, agora entrar aqui em Megatom. Vou dar um salvar porque falaram que é cheio de gracinha, de querer crachar o negócio. Então eu vou salvar logo aqui. Entrou. O load é rápido, pessoal. Bom, lá vem o xerife. Eu vou ficar quieto para vocês poderem ouvir o diário. I ain't seen one of those jumpsuits in a long time. Name's Lucas Sims, town sheriff, and mayor too, when the need arises. Friendly and well-mannered. I think we're gonna get along just fine.
You treat my people nice, and you're welcome to stay as long as you'd like. I'm glad we understand each other. Now, is there something I can help you with? Nope, sorry. I got enough fires to put out in this place that I don't have time to keep tabs on every visitor. I'd ask around town. Sure thing, partner. What do you need to find? You'll probably want to see Moira at Craterside Supply. She sells some weapons. Makes some too, from what I hear. Her place is down by the crater. Sure is. Moriarty's. The entrance is on the top level, opposite the main gate. Just be careful. Moriarty is not your friend, no matter what he may say. So don't fall for his lies. And for God's sake, don't trust the man. Moira sells all kinds of stuff at her place. Craterside Supply. Take a guess where it is. Our clinic is down in the crater, by the bomb. Doc Church is a little rough around the edges, but the man's got talent and compassion. Up at Moriarty's at the south end of town. Talk to Nova. She'll help you out. Sure thing. What's on your mind? What do you want to know? The town's named after the bomb that's sitting in the middle of it. It hasn't gone off. Yet. I don't trust any of the locals to tinker with it. Besides, most people don't even realize it's still a threat. And hell, Cromwell and those crazies from the Church of Adam, they worship the damn thing. Why? Do you think you got the know-how to disarm it? For good? Oh, all right. Fine. But listen here. Just take a look at it first. Go easy. If you get the job done, there'll be 100 caps in it for you. All right, what's on your mind? It's called the Wasteland for a reason. But there are settlements too, spread all around. The human race is stubborn like that. To the south you've got Rivet City, but don't bother going to DC. The place is a war zone. Have a good one. Yeah. Bom, pessoal. Nossa, tô sozinho aqui. Não apertei não, pessoal, eu tô sozinho mesmo. Bom, o que eu ia falar é o seguinte. Falei com o xerife. Ele te dá dicas, né? Te fala os lugares que tem pra dormir, pererê, como vocês podem ver no diálogo abaixo. Agora eu vou lá direto falar com a Moira, né? Nossa, você não é uma moto justo agora. É brincadeira. Bom, vamos lá falar com ela. Vou ficar sobre o diálogo, pessoal. Hey, I hear you're that stray from the vault. Oh,
I haven't seen one of you for years. Good to meet you. I'm Moira Brown. I run Craterside Supply. But what I really do is mostly tinkering and research. Say, I'm working on a book about the wasteland. It'd be great to have the foreword by a vault dweller. Help me out, would you? Nem pouco doente, né? Great. Just tell me what it's like to live underground all your life, or to come outside for the first time, or whatever strikes your fancy. A runaway dad, huh? I've seen plenty of them before, but none with the big 101 on their back. Good luck finding him. Maybe the armored vault suit will help you out there, huh? That'll be good for the book. In fact, want to help me with the research? I can pay you, and it'll be fun. Well, it's a dangerous place out there in the wastes, right? People could really use a compilation of good advice, like a wasteland survival guide. For that, I need an assistant to test my theories. I wouldn't want anyone to get hurt because of a mistake. Nobody's ever happy when that happens. No, then they just yell a lot at me with mean words. All right then. Now I think the first chapter will have to be about surviving day-to-day dangers. Things like where it is and isn't safe to find food, the dangers of radiation, and how to avoid and even profit from dangerous landmines. Ooh, sounds like fun, doesn't it? Which do you want to do first? Well, that's what I need your help for, isn't it? I know lots about it from books, but I never seem to get a live example. Not for long, anyway. So I need you to get a bit of radiation poisoning, so I can study its effects. Oh, not a deadly dose, of course. I can fix you up before that. Oh, you're a peach! Or at least some sort of hardy fruit that grows in the savagely irradiated mockery of agriculture we have nowadays. Now, 200 rads should be enough for basic sickness. But if you can get 600 or more rads, my test will be even more accurate. Just make sure you can get back here, and I'll see to it that you're well taken care of. Could be the guy I saw at Moriarty's saloon not too long ago. I'd ask there. Sure thing. I'm an open book. What do you want to know? Why, I'm an inventor, a tinkerer, and a general genius of junk. One person's junk is another's treasure, you know. And traders bring in lots of junk, so I get dibs on anything particularly nifty. Sure, I don't have as much to sell, but it's more fun this way. Do I ever?
I've got the schematics for something called a rocket launcher. I sell all the components too, so you can make the weapon yourself. Don't worry about ammo. This baby shoots all the junk you might find out there in the wasteland. Ashtrays, teddy bears, you name it. In fact, if you ever need to make any custom weapons, feel free to use my workbench here in the shop. All you need is the schematics and parts. What do you need? Bom, pessoal, eu vou ver o que essa doente tem para vender. Vamos lá. Vou vender uma arma dessa aqui para ela. E esse rifle de chumbinho. O que eu vou fazer com chumbinho aí no mundo normal? Tem cada monstro aí que vixe. Só de lembrar de um em específico, Death Claw. Lança-mísseis. Vamos tentar fazer grana aí pra... vai dar? Eu tô levando 18 tampas pra ela. Aí, beleza. Deu certo. Com isso eu tenho lança-mísseis, pessoal. Já pego uma arma de expressão logo no começo. Good hunting. Oh, feeling a bit under the weather? Or a bit over the Geiger counter? Not even for humanity? Not even for science? I couldn't tell you, really. I talked to Manya if you care that much. She's lived in Megaton longer than anyone. See ya. Bom, agora vamos para a question dela, né? Se contaminar com radiação. Nossa. Cada quest. Fazer o que, né? Vamos lá. Só mudar a velha aqui. Começou. Apesar que o personagem beber água tá mais rápido. Só vou ficar aqui nessa água radioativa 10 anos. Essa mensagem só vai dar trabalho. And the resplendence of the promise of our division in the times to come. Give your bodies to Atom, my friend. Release yourself to his power. Feel his glow and be divided. There shall be no tears, no sorrows, no suffering. For in the division we shall see our Prontinho, pessoal, 600 reais. of this world. Eu já completa tanto a quest principal quanto a opcional. Mas que quest? Nossa. Por isso vai chamar de doente. Só coloca você numa enrascada pior que a outra. Or a bit over the Geiger counter. Ela vai começar a falar, pessoal. I can tell you're positively glowing. Now, just hold on and try not to move. Tell me how it feels, and I'll get you fixed right up.
Oh, you poor dear, putting on a brave face like that. Well, don't worry, it'll all be better. And it's for a good cause. Now, let me take a few notes, and I'll handle that nasty radiation with a bit of my own homemade Radcure concoction. I've never had a chance to test it out on someone so heavily dosed. Oh, but I'm sure it'll work out fine. Exciting, isn't it? Okay, a little Brahmin milk, a couple magnets, and maybe a few happy thoughts. Well, you're alive! Oh, that's the good news. But there was a little side effect. A teeny tiny, mutation. But it seems to be benign, at least. Here, take a few radiation chems as my little way of saying, I'm sorry I twisted your DNA like a kitten with a ball of yarn. I've got to see how safe it is to scavenge food from one of those huge stores out there. I need someone to research how to travel through a minefield. And that'll cover the first section of the book. Which strikes your fancy? Landmines are one of the few dangers out there that you can profit from. Disarm one before it blows, and you can sell it for plenty of caps. I've heard stories about a ghost town that's just full of mines. Traders just call the place Minefield. Sounds like the place for some field work. Get in there, get back, and tell me all about it. And could you bring back a mine for my studies? Oh, don't worry. No one ever goes there because they say it's a ghost town. And since ghosts don't exist, you can just focus on the landmines. I hear there's a playground in the middle of town. Reach that point and come back, and I'm sure you'll have some stories to tell. How are those hot little potatoes? Because, they're on the ground, like potatoes. And hot because, they, explode. Anyway, what's up? They say it was a town called Ridgefield, until slavers cleared it out. Now, it's supposedly cursed and just a death trap to visitors. Now, everyone calls the place Minefield and says it's a ghost town. Superstitious nonsense, of course, but that's how people think. You'll be fine. Take care. It's a big wasteland, but you know that better than me, right? Bom, pessoal, agora ela manda a gente lá para Minefield. O lugar é um campo minado. A chance de você morrer em Minefield é muito grande. O risco é muito alto. Por quê? You looking for the mayor or the sheriff? Além de ter um cara que fica te snipando de longe, obviamente com uma sniper, ainda por cima de tudo, o chão é cheio de bomba, tem mina plantada no chão. Só de você passar para a bomba explode. Não dá tempo de você fugir. Não é igual no Fallout 4 que a caminha faz um pequeno pitinho. No Fallout 4 ela apita e depois ela explode. Dá tempo de você correr. Agora no Fallout 3 não. A menina não avisa, ela simplesmente, assim que ela apita, ela já explode. Não dá pra você dar 2 míseros passos à frente, correndo da mina. Nossa, mas não tá mandando vir pra cá? É impressão minha ou me perdi? Logo eu passei de Megatom e lá vem rato topira. Ô bicho chato. Aí vem mais um.
Eu vou puxar watts na fuça dele. Um segundo. Mais ou menos. Sempre tem mais um, né? Já apareceu 2 no mapa. Preciso rapidamente, urgentemente, achar uma arma que dá mais dano que essa daqui. Que essa pistolinha 10mm é o desgosto. Só dei a volta em Megatom. Eu tô achando que esse negócio tá mandando eu entrar em Megatom, mas não era a missão de Minefield que tava ativada no Pip-Boy? Então, acho que é bom dar uma olhada, né, pessoal? E é o que eu vou fazer. Porque eu sei que Minefield fica mais ou menos pra cá. Mais ou menos isso aí. Essa direção. Mas pode ver que a indicação da missão tá mandando voltar. Deixa eu ver aqui, pessoal, rapidinho. É, realmente tá mandando ir pra Megatom. Então tá com outra quest que eu não prestei atenção, que tá ativada. Missões. No final de traduzir a palavra missões, ficou mísseis, parecendo mísseis. Dá a sensação quando você vai clicar ali, vai ser um monte de míssil. Vai arrebentar tudo, explodir tudo. Então volta. Ai ai, erro de tradução. Eu acho que eu vou tomar um dano de queda aqui, pessoal. Não vou não? Não, até que não. Tranquilo, de boa. Aqui é aquela área dos Raiders, né? É bom tomar cuidado. Tentar se afastar o máximo possível dessa área aqui. Bom, se aproximando daquele lago ali, acho que eu vou passar do lado de lá daquela construção. É, eu tô em perigo. Agachei só pra me ver realmente se eu tava em perigo ou não, pessoal. Tá oculto de novo, beleza. Exatamente por conta daquela base Raider que tem ali, que apareceu que o personagem estava em perigo, viu, pessoal? Ficando errado aqui no mapa. Tem um bom caminho ainda e vai, e pelo jeito, vai anoitecer. O jogo é bem mais perigoso à noite. E andar em Minefield com a ausência do sol
Durante a noite, se alguém for jogar Fallout, não façam isso. Eu vou fazer de teimoso, mas não é recomendável. O recomendável era eu ter ido dormir em qualquer lugar que permitisse dormir e depois, no outro dia, logo cedo, seguisse viagem. Chega uma droga na música. Nossa, essa cena é muito legal. Mostra o projétil saindo da arma e atingindo o alvo. Bem legal essa cena. A construção ali em cima, pessoal. Vou dar uma olhadinha do que é. Nada demais, né? Cheguei em Minefield, pessoal, dependendo como for, eu vou tentar evitar enfrentar o sniper por enquanto. Mas se eu não matar esse sniper nesse vídeo de hoje, de uma coisa vocês podem ter certeza. Nos vídeos adiante, eu acabo com ele. Porque no vídeo de hoje era mais chegar até Megatom e fazer pelo menos uma ou duas questions da Moira. Porque se eu for fazer mais do que isso, eu vou ficar com quase 2 horas de vídeo. Vai ficar muito cansativo para vocês. Ih, chegou o Raider. Quem sabe se tem alguma arma que preste? Que é essa daqui que tá... pelo amor de Deus. Essa pistolinha da Military. Atirei na arma dele. Que louco ver a arma caindo no chão. Nossa, é um vesgo mesmo. O cara com um pedaço de ferro foi bater e bateu no vento. Ixi, tem mais um ali, ó. Deu pra ver por causa do Vats. Eu nem tinha visto ele. Ele é o próximo, cadê ele? Vem descendo ali. Tá vindo direitinho pra morte. Nossa, não dá nada de vida dele. Dele, dela, sei lá. Nenhum dos 3 Raiders que me atacou tem arma decente. Essa pistolinha, o que eu vou fazer com uma pistolinha dessa? Uma arminha desse tamanhozinho aí por essa aqui que tá comigo, fica com essa aqui mesmo. Eu quero palheiro de fogo pesado. Nossa, mais uma cutscene de Vats que é muito legal. Tipo, não mostra o projétil, mas mostra tipo como se fosse um raio saindo da arma e atingindo o alvo. É outra câmera de Vats que é muito legal no Fallout 3. O Fallout 4 também tem umas câmeras de Vats bem legal. Vale a pena você perder alguns segundos só prestando atenção nos detalhes.
O Fallout 3 não é um jogo assim que tem um super gráfico, ele tem um gráfico bem limitado para sua época, né? Se eu não estiver enganado, é um jogo de 2008, né? Se eu não estiver enganado, se a memória não falhar. Ele saiu para a 7ª geração de consoles, que era o Xbox 360 e o PlayStation 3. E saiu para PC também, né? No caso que eu estou jogando no PC. Pois eu até tenho consoles, mas eu não uso meu console. Eu tenho um Xbox 360. Eu até pretendo usar o Xbox para gravar vídeos para vocês. E já caiu numa mina já. Eu disse que vim em Minefield à noite não é bom negócio por causa disso. Agora vocês vão ver em vídeo porque eu disse isso. Ou seja, eu vou torrar todos os meus preciosos Steam Packs. Bom, vamos lá. Tentar enxergar alguma coisa nesse blackout e não cair em mais minas, né? Tem uma ali, ó. Essa pistolinha... Ah, eu já ia falar, se essa pistolinha acertasse o tiro pelo menos. Pior que escopeta dando tiro espalhado. Olha! A mira estava na granada. Na granada não, na mina. E a bala foi lá em cima. Uns 10 metros longe. Ah, você tá de brincadeira que a explosão do carro me atingiu. Não, é zoação. Pronto, acabou os meus preciosos Steam Packs. Eu disse que era hora de acabar com eles. Mal dá pra enxergar o chão. Nossa. Dei 300 tiros pra errar todos. Brincadeira. Ó, arminha ruim isso. No Fallout 4, como tem a opção de você modificar as armas, vou ser bem sincero, essa arma no começo é uma droga também, igual aqui, uma porcaria. Mas como você tem a opção de pegar e melhorar suas armas, né? Que ótimo. Me ferrei de novo. Outra animação. Como você tem a opção de melhorar as suas armas, você acaba transformando a 10mm numa arma até boa, relativamente boa, né? Tentar o fast travel, pessoal, direto para Megatom. Ixi. Quando começa desse jeito, embaçado. Olha. Vamos tentar o fast travel. Nossa, que coisa chata, não está funcionando. É claro que não vai funcionar. O sniper está ali em cima. Deixa eu ver o lança-mísseis. Nenhuma munição de míssil. Ai. Eu tenho uma arma OP, mas não dá pra usar. Tem munição dela. Paciência, né? Então vai se afastar dessa bodega velha aqui. E
e outra mina. Ai, ai. Tá, vamos ver se aqui é o suficiente. Sim, o personagem está mais ferrado do que sei lá o que. Tem o que aqui no capó? Um vodka. Carne de barata. Lá no Coca-Cola, né? Fazer o quê? Vou ler essa bodega aí, pronto. Recuperamos os HP. Deu nem pra recuperar o HP direito. Vou fazer o quê, né? Dá o fast travel. Agora deu certo. Não vou cortar o load, pessoal, que é muito rápido. Falei. You looking for the mayor or the sheriff? Vamos tentar entregar a quest pra Morgan. De novo. Porque vai estar fechado. Falei. Esperar, né? Nossa, o personagem tá tão mal que deu um apagão de cérebro no personagem. Isso que vocês já querem escurecer, pessoal, não é um bug. É o cérebro do personagem que apagou. De tão mal que ele tá. Eu vou tentar recuperar o personagem em vídeo. Se eu não conseguir, eu vou tentar recuperar off-câmera e pro próximo episódio eu volto sem dar esses apagão de cérebro. Outra vez. Apagou de novo. O vídeo também está bem meio que extenso já, né? Tá com 48 minutos de vídeo já. Então já não tá um vídeo muito curto, né? O vídeo está bem grande. Bom, a Moira tá conversando aqui, eu vou ficar em silêncio, pessoal, para vocês poderem ouvir a conversa. Neither is going around all the time with a loaded gun or running with sharp objects, but people do those things all the time. You worry too much. Just be careful where you step, and I'm sure you'll be fine. How are those hot little potatoes? Or whatever. You know what I mean. See, I told you it wasn't a ghost. Science 1, superstition 0. But sure, sniper shooting, yada yada yada. Tell me about the landmines. Did you get blown up? Sim, eu explodi e morri, agora eu tô assombrando você. Bu. I guess placement of each step would be critical, wouldn't it? Especially if each one could be your last. I know you may not want to see any more explosives for a while, but obviously you know your way around them. Have a couple rainy day toys of mine. Well, food and medicine. Everyone needs them once in a while, right? So they need a good place to find them. There's an old super-duper mart not far from here. I need to know if a place like that still has any food or medicine left in it.
Oh, great! Food is most important, but see if you can get medicine too. And if there's nothing to find, then just come back in one piece, okay? So, how's the scavenging been? Got the food and medicine from that super duper mart? No, not all right. Every day you don't help with this research is another day people might die. And I can't write without good research, or else people might follow bad info and die anyway. So get to work. Have fun out there, okay? Bom, é isso aí, pessoal. Acabamos de pegar a question do Super Duper Marketing, né? E essa quest eu vou fazer no próximo vídeo. Ok, pessoal? No momento eu vou ver se eu consigo recuperar a saúde do personagem, né? Antes de fechar o vídeo. Se eu não conseguir, eu fecho o vídeo e depois faço em off câmera, não tem problema nenhum. Para evitar isso, ó. Fora o barulho irritante que fica fazendo na nossa orelha. Parece que você ficou fazendo muita extravagância e o ouvido ficou o tempo todo. É a sensação que dá. Lá em cima naquele salão, pessoal, você pega uma outra quest. Só que se você for para lá agora, em Megatom, há várias quests para você fazer. A quest que tem dentro daquele salão, pula e elimina, né, para ser mais exato, vai eliminar totalmente as questions daqui. Porque é a quest em que você explode Megatom. E desde quando eu jogo Fallout 3, eu nunca deixei de explodir Megatom. Comecei a jogar no Xbox. Em todos os saves, eu sempre estourei Megatom. Com a bomba nuclear. Não é à toa que a vinheta escolhida para Fallout 3 é exatamente a bomba arrebentando tudo. Eu escolhi essa vinheta exatamente por conta disso. E fora também que é um momento crucial do jogo, né? O jogo te coloca uma decisão, vamos dizer, importante, né, para a história do game, nas suas mãos. E é nessa hora que você tem que pensar o que você vai fazer. E um pequeno detalhe, para quem nunca jogou Fallout, se você explodir Megatom, a sua casa vai ser bem longe daqui. Se você não explodir Megatom, a sua casa é em Megatom. Esse é o principal motivo de eu explodir Megatom. Porque eu não quero que meu personagem morra aqui. Pessoal, conversando com esse senhorzinho aí, que é o cara da água, do esgoto da cidade, bem te dizer, né? Já está com 54 minutos o vídeo. Eu vou terminar o assunto com ele e vou encerrar o vídeo, porque olhando no tempo já está bem extenso já. E depois na edição, para fazer o upload para o YouTube também, não vai ser nada leve. Vai ser bem complicado, vai ser bem pesado.
I don't know what would happen. Acabando aí o assunto com ele. Pronto. Essa conversa com ele aí também libera uma question, pessoal. Eu tentei liberar agora para mostrar para vocês, mas infelizmente não deu certo. Eu vou tentar de novo nos próximos vídeos adiante. Ok, pessoal? Eu vou mostrar essa question para vocês. Então, pessoal, quem está assistindo aqui até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e favoritar o vídeo, porque isso me ajuda demais na divulgação do meu canal. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E falou, pessoal!